O que fazer quando você gasta mais do que ganha? Aí eu sempre trago uns memezinhos assim pra quebrar, né? Porque esse assunto é sempre muito tenso, mas porque minha vontade é largar tudo, pegar meus R$2 e sumir no feriado. E aí eu paro pra pensar, aqui R$2. Foi semana passada. Aí a gente tá perto do final de semana. Então, o meu primeiro mote tem muito a ver com tornar a vida financeira. Se eu vou tornar o mais intuitiva possível, eu tenho que gastar menos tempo organizando tudo e descobrir formas personalizadas de resolver. Então, eu já começo dizendo de parcelamentos, assim. Até essa semana aconteceu um negócio muito engraçado nas redes sociais. Eu adoro rede social, é um mote que me gera clientes, que me gera conhecimento. Então tá aqui no cantinho, Catarina.sacerdote. Aí essa semana, segunda-feira, 7h30 da manhã, a cliente me manda mensagem. Vi o comercial da Decolar.com em que dizia, vamos tirar férias ou não vamos? Aí o pai fala, é só parcelar. Aí ela diz que ela falou pro marido, essa pessoa não conhece a Catarina. Aí eu postei na rede social porque isso é muito um mote meu. Eu sou... E é isso, a gente sofre... Quando a gente vai pensar em estratégias, então, há muito uma pressão da mídia em viver o agora urgentemente. E acho que se a gente está falando justamente de jovens de 18 a 29 anos, esse senso de eu preciso viver só o agora é um pouquinho mais forte. Eu preciso... Não importa tanto o futuro... porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas e se ele acontecer, né? Então, levar essa reflexão do futuro eu acho que é uma das estratégias. E aí o lance do parcelar, mesmo quando a pessoa tem lá a sua reserva de oportunidade, onde eu tenho um dinheiro guardado e aí eu vou ganhar, não vou ganhar desconto, meu dinheiro vai render, eu vou complicando a parte que é intuitiva. Então, primeiro vamos reduzir isso aqui para tornar cada vez mais intuitiva, né? Então, eu sou muito a favor de ter raio-x financeiro. Eu chamo de raio-x financeiro porque eu penso que é a forma que eu me relaciono com o dinheiro por fora, ou seja, eu estou gastando aonde, como, mas também o porquê, né? Entender por que eu gasto, quais são os gatilhos que me levam a gastar, quais são os gatilhos que me levam a ter esse tipo de padrão. E aí, mais do que como, o porquê, né? Assim, então, quando a gente planeja, a frase, por isso que eu falei que não precisava da minha palestra, era só repetir os momentos finais do vídeo, que é, planejar te dá liberdade de escolha. É muito engraçado o quanto a gente vem com o conhecimento, com a sensação de que é o contrário, né? Quando eu falo, conto a minha história de vida, ou quando eu trago para as clientes, eu faço workshops e aí me baseio em histórias de clientes ou a minha história de vida pessoal, as pessoas falam assim, mas não dói abrir mão de alguma coisa? Eu falo, gente, mas está tudo tão planejado lá na frente, o meu foco é tão em outras coisas, que não é que não dói aqui, eu nem reparei aquilo que eu abro mão. Então isso para mim passar a determinar e a escolher o que eu quero para minha vida, né? Tem a ver com as escolhas, né? Então, quando a gente está falando de super endividamento, fazer lista de dívida, trocar juros caros e renegociar o que puder, como falta conhecimento de entender o que é custo efetivo total, o que é número de parcelas. Então, fazer uma planilhinha lá simples de, eu devo tanto, a parcela é tanto, faltam tantas, a taxa de juros é tanto, e no final botar bruto lá. Eu trabalhei 8 anos em construtora. Trabalhava lá tanto na parte de financiamento à produção, ou seja, se a construtora vai botar o prédio acima, não vai botar capital dela, né? Ela vai captar recurso através de financiamentos. E depois a gente fica responsável por transmitir uma parte da carteira de vendas para o banco financiador da obra. Cara, a maior parte das pessoas não tem dimensão do que está contratando quando está realizando o sonho da casa própria. Justamente pelo simples fato de não conseguir colocar 60 parcelas de 200. O recurso, eu me lembro de uma vez que eu abri
fui fazer reunião com o cliente, abri a planilha e falei assim, aqui você pode clicar aqui e o site vai baixar, vai fazer um download para você somar o valor do apartamento. Dá para fazer isso? Eu falei, lembrando que aqui você vai somar tudo que você parcelou. O apartamento está saindo tudo isso aqui, mais o que você pagou para a construtora, mais o que você vai pagar para o banco. Então, isso nos permite ter escolhas. Eu sou a louca da lista, né? Lista de coisas que eu quero fazer, lista de coisas que eu comprei, lista de coisas... E para mim, o ponto da visualização, que parece meio holístico, né? Meio religioso, assim, mas isso de você visualizar e ter um planejamento pessoal, seja através de aplicativo, seja através do envelope, que eu vou sacar, vou deixar dentro do envelope, porque a gente sente a dor do dinheiro, né? Aquilo que eu pago no dinheiro me afeta tanto que afeta a minha percepção de mundo, né? As pessoas que pagam uma comida no dinheiro tendem a dar uma nota inferior ao restaurante. A comida não é a mesma daquela pessoa que pagou no débito, porque aquela pessoa que pagou no débito, em geral, deixou de sentir a dor do dinheiro, né? Então, isso de visualizar, seja através do envelope, seja através do aplicativo. Eu ainda sou apaixonada por planilhas. Acho que ainda não descobriram um método tão bom para visualizar futuro. E reforço o quanto ninguém precisa ser mais inteligente que ninguém. Estava até conversando agora com o Renan, que pra gente que trabalha com isso, parece tão, tipo, ferramenta, né? Lá entrou tanto, saiu tanto, o que ficou aqui é o que vai para o investimento, de preferência vai primeiro. E aí, o que fazer quando eu me enrolo e nunca sobra? Vou comer fora assim, não são R$30 que vão me deixar mais pobre. Foi assim que eu fiquei pobre. É o famoso, tipo, final do mês vai sobrar R$1.000 para investir. E nunca sobra, nunca sobra, nunca sobra. E aí eu entro naquela coisa do sistema 1 e do sistema 2. A teoria foi estudada e publicada através do Daniel Kahneman. E ele tem um projeto com o Amos Tversky. Quando ele vem a ser nomeado ao Nobel, o Tversky já faleceu e não dão Nobel póstumos, né? Nobel só se dão para pessoas vivas, então Kahneman leva a honra do Nobel sozinho, dessas duas formas de pensar, né? Então, ele sistematiza o estudo e reforça que a gente tem duas formas de pensar, dois sistemas. Ele chama esses dois sistemas de dois agentes dentro da cabeça, dentro do cérebro, né? Um é ágil, intuitivo, rápido, automático e emocional. E o sistema 2 é lento, racional, lógico, estruturado e pesado. Eu adoro dar exemplos sobre isso, mas o melhor exemplo é quando a gente está dirigindo e precisa desligar o som do carro para encontrar o endereço, né? Tipo, 1, 3, 5, desliga o endereço para achar o 7, o 9, o 11, o 13. O sistema 2, ele ocupa muito espaço de processamento. E por ocupar muito espaço de processamento, gastar energia, gasta açúcar do organismo, o tempo todo, ele simplesmente desliga e joga para o sistema 1. Então, se eu desenvolvo métricas e métodos de deixar a minha gestão financeira pessoal lá cada vez mais no sistema 1, deixar cada vez mais intuitiva, maior a chance de eu conseguir cumprir essas metas financeiras que eu me proponho a ter, né? Ou seja, metas de gastos, sejam metas de investimentos. E aí, para aquela pessoa que não consegue começar a investir... E aí, como que esse sistema 1 funciona, né? Ele funciona através de heurísticas e vieses, que alguns são super comuns, e a grande vantagem de conhecer, o livro é dessa grossura, tem inúmeros exemplos, mas uma maneira da gente, para mim, uma das maneiras de que me faz tornar mais intuitivo é identificar cada vez mais quando é que eu caio nessa heurística e nesses vieses.
A doutora Vera Rita, ela dá uma resumidinha boa, que heurística é uma regra de bolso. Quando eu me vejo diante de uma situação, eu aciono uma regra de bolso mental. E aí o que é bacana? Bom, se eu já sei que eu tenho duas formas de pensar, que uma delas é intuitiva, que eu posso criar as minhas próprias regras de bolso, então eu vou usar o efeito manada, que eu já sei que acontece, a gente usa muito no exemplo da moda quando fala para mulheres, né? Se eu já sei que acontece, eu vou ter aquele efeito natural. Não, o que está na moda é o que eu não quero. Pronto, você criou uma regra de bolso, que cada vez que você tem vontade, não, se está na moda eu não quero, né? A dissonância cognitiva é quando a gente tem que tomar decisões observando muitos parâmetros, Bons exemplos são quando a gente vai comprar máquina de lavar roupa na atualidade, né? As máquinas de lavar roupa vêm com 12 ciclos, 5 tipos de água diferentes, centrifugações, você abre lá, tem 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos para colocar coisas, e aí é muito difícil você comparar um produto com o outro, uma vez que você tem muitas variáveis para tomar decisão. Então a máquina de lavar roupa é um exemplo meio, parece chulo, mas vamos trazer para outra aqui, seguro de vida. Como é difícil tomar decisões relacionadas a seguro de vida, são muitas variáveis para observar, né? É um seguro que vai me proteger antes de morrer, eu tenho que me preocupar com meus sucessores, é a minha renda, é a minha invalidez, é a minha morte, mas não, essa coisa de morte, não vou contratar uma coisa achando que eu vou morrer. Enfim, quando tem muitas variáveis, quanto mais esclarecedor você torna aquelas variáveis, menor a chance de você ter uma dissonância cognitiva. As famosas contas mentais, que é a conta do padeiro, que só contabiliza a farinha, né? E é por isso que os parcelamentos são tão perigosos quando a gente verifica aquela dificuldade de acompanhar os extratos, né? Se eu tenho um grupo de pessoas, ou se eu tenho um grupo de pessoas, ou se eu tenho intenção de controlar minhas finanças e eu tenho medo de entrar na minha conta, ou eu tenho medo de me deparar com aquilo e eu estou sempre fazendo contas mentais, muito dificilmente aquilo que eu acho que vai refletir a realidade, né? Então, quais métricas a gente pode desenvolver para isso? Hoje em dia, os aplicativos de gestão de metas, né? Tipo, eu planejei gastar tanto com lazer, tanto com refeições, eles vão se popularizar e vão se tornar cada vez mais intuitivos. Eu acho que há um tempo atrás a gente tinha muito preconceito porque eles eram muito pouco intuitivos, né? Agora, esses produtos voltados para o próprio orçamento financeiro tem melhorado bastante. Ancoragem, esse é o meu favorito disparado, porque é o mais difícil da gente reparar. O estudo do Kahneman é feito com estudantes como nós aqui, que estamos numa sala, e aí eles estão brincando daquelas rodas da fortuna, né, do Silvio Santos. E quando as pessoas entram para precificar uma coisa logo depois da roda da fortuna, quem se deparou com números mais altos tendem a precificar produtos mais altos. Quem se deparou com números mais baixos tendem a precificar os produtos mais baixos. Aquela coisa do vinho, né? A gente acha que o vinho mais caro é muito melhor do que o vinho mais barato. E nos estudos, às vezes, é o mesmo vinho. E aí a pessoa fala, não, esse vinho com trocentos taninos é mais do que... Então, é ancorar. E eu acho que aqui a gente tem muitas coisas que podem trabalhar juntas que estão relacionadas a isso, assim, abrir mão das contas mentais para que eu possa usar ancoragens do bem, né? Para que eu possa ter metas ancorando o meu orçamento, ancorando os meus investimentos, ao invés do contrário, né? O imediatismo famoso, eu quero agora. A falácia dos custos irrecuperáveis é o famoso já que, muito associada à dieta, né? Já que eu comi o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, agora deixa pra lá, né? Vou fazer dieta só mês que vem.
E o otimismo exagerado, que é... Oi? Exatamente. Aí eu vou falar feio agora. Não, tá filmando, não vou falar feio não. Mas tem uma frase muito feia, aquela. O que é um, pra quem está, né? Esse é o famoso. Ou essa falácia dos custos irrecuperáveis, apesar da gente estar trabalhando no público novo, mas ela pega muito o público um pouco mais velho que não poupou para aposentadoria até hoje, né? Às vezes, principalmente essa faixa depois dos 40, que está se deparando aí com uma possibilidade talvez de obrigatoriamente trabalhar até os 70 anos e não conseguir mensurar que ainda tem 30 anos para poupar. Não, mas eu já passei dos 40, não tem mais jeito para mim. Tem, você vai trabalhar mais 30 anos, né? Então, a gente associa muito, tipo, já que eu gastei, eu vou gastar mais, mas acontece muito ao contrário. Já que eu não poupei, deixa isso para lá e seja o que Deus quiser. Geralmente é misturado ali com um otimismo exagerado. Então, sabendo disso, a minha dica, começar pelo raio-x, separar os gastos essenciais dos não essenciais e investir primeiro. E aí a importância das metas, voltando ali no primeiro case, né, de quem gasta mais do que ganha, e nesse segundo case, quem está gastando exatamente o que ganha. Cara, a importância da meta, assim, e encontrar o significado de cada um. Eu noto muito isso nas consultorias, assim. Se eu chamo talvez de reserva de urgência, o cliente fica meio apavorado, assim, tipo, não, mas vai acontecer uma urgência comigo? Eu falo, não, tomara que não, né? Mas e se acontecer uma oportunidade? E se aparecer aí uma viagem para você fazer, a passagem está em promoção, aí você só tem se for o recurso do cartão de crédito? Você pode usar dessa sua reserva e se financiar a si mesmo. Então, se para alguns clientes eu vou chamar de custo de reserva de oportunidade, para alguns clientes eu vou chamar de reserva de urgência, eu vou misturando e entendendo, buscando entender qual o perfil emocional desse cliente, o que realmente mexe com esse cliente para a gente começar a trabalhar metas. E o mais difícil, sem dúvidas, é pensar em metas de longo prazo. Por isso que, apesar de parecer meio harebô, eu sempre uso a expressão, sempre busco assim, que as pessoas se visualizem velhas, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar que vamos envelhecer, que esse corpo vai perder a capacidade de força. Tanto é assim que há muita dificuldade em se alimentar bem, em se exercitar, porque é como se eu não precisasse me preocupar com aquilo. Então, a partir do momento que eu passo a me visualizar, peraí, que tipo de velhinha eu quero ser, né? Do cabelo roxo, do cabelo normal, do cabelo grisalho. E aí o famoso case de, né, sempre sobra e coloca na poupança. É a pior rentabilidade do Brasil, nem precisa entrar assim muito detalhadamente. Eu sempre comparo com o Tesouro Direto, sempre uso a frase da Laiana: Tesouro Selic, beber água não faz mal para ninguém, você pode indicar para todo mundo, beba água, coloque seu dinheiro no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Né, assim, hoje em dia já está bem massificado para essa plateia aqui, apesar de eu explorar muito, eu noto na rede social como todos os dias ainda chega gente falando assim para mim: eu tenho muito dinheiro na poupança porque eu tenho dificuldade de entender como é outro investimento, né? Aqui não sei o que aconteceu, mas era justamente um comparativo gráfico. O Renan traz na apresentação dele também, né, assim, em geral, comparar alguma coisa que está rendendo 70% da Selic, mesmo que eu pague aqui o imposto, que vai ser de 22% até 15%, alguma coisa que me paga 100%, eu prefiro que pague 100%, né? Não sei vocês. E aí eu sempre trago essa frase bônus, que é a palavra aposentar, deriva do latim e significa parar para descansar. E com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais as pessoas vão optar por parar para fazer coisas mais legais. Então a palavra vai ser ressignificada mesmo, né? Assim, a palavra aposentadoria, ela tem sido ressignificada mesmo, porque eu acho difícil essa expressão da independência financeira, assim, não.
porque eu acho que gera uma dissonância cognitiva, né? Eu vou depender sempre do sistema financeiro, eu vou depender sempre de ter uma educação financeira, mesmo que eu consiga acumular muito patrimônio, mas parar para fazer coisas mais legais é muito mais legal do que parar para descansar. E se a gente tem uma expectativa aí, que é, se a nossa geração, essa que nasceu nos anos 80, já se prevê viver até os 100 anos... Eu coloco 120. Pois é, quem nasceu nos anos 2000, meu filho nasceu em 2014 e hoje meu filho ama calendários, mapas, essas coisas. Hoje ele estava no ano 2123, virou para mim e falou: mamãe, quantos anos eu vou ter? Aí eu pensei, quando eu era criança, minha mãe era muito linha dura, assim, muito curta e grossa. Eu lembro uma vez que eu estava na praia e falei assim: mamãe, se eu sair andando por aqui, eu consigo chegar lá em Fortaleza? Ela falou: vai morrer antes. Aí eu até pensei, no primeiro momento, vai morrer antes. Depois pensei, nasceu em 2014, vai viver até os 130. Meu amor, com 2123 você ainda vai ter 109 anos. Vai dar para viver ainda muito. Fazer o dinheiro trabalhar por você, né? Aqui eu não trago, mas eu adoro mostrar. Eu acho que comove muito o cliente quando a gente fala de investimentos, quando a gente faz gráficos onde eu comparo aquilo que eu depositei com aquilo que o dinheiro está rendendo, né? E aí eu falo para o meu cliente: tá vendo isso aqui? Tá vendo essa de cor diferente, rosa choque? Isso aqui é o dinheiro que trabalhou para você. Você trabalhou, ganhou, botou aqui e ele trabalhou sozinho para você, né? Para ver se a gente comove as pessoas a colocar o dinheiro em lugares mais rentáveis. E óbvio que eu entendo a questão muito do social, de que para que público eu estou falando, tanto na questão da aposentadoria, né? No último workshop que eu dei, até falei para as meninas, óbvio que eu estou falando, gente, de poupar dinheiro para aposentar ou para parar de trabalhar para um público que tem condição de pagar o arroz e feijão, né? Assim, então, todo mundo aqui tem o carro próprio, paga comida, e a gente tem que começar a pensar que o INSS ele vai servir cada vez mais para aquilo que ele nasceu, que é um Instituto Nacional de Seguridade Social, ele vai atender socialmente cada vez mais, e quem tiver capacidade de trabalhar, vai precisar se responsabilizar por si mesmo, né? Então, se a gente consegue demonstrar que não importa quanto a gente ganha, esses exemplos de não importa quanto a gente ganha, de trazer desde de pessoas que conseguem patrimônio ganhando muito pouco, até as pessoas que conseguem, de alguma maneira, investir um pouco e visualizar essa diferença, são maneiras de as pessoas entenderem que eu só não preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Há outros meios de ganhar dinheiro licitamente, né? Não fiquei milionário fazendo coisas ruins, como a Deise falou, né? Eu nem sei se eu atingi meu tempo, porque toda vez que eu tenho tempo assim eu fico nervosa, eu não vejo o relógio. Ai, que bom! Excelente. Eu não vejo o relógio, eu vou ficando nervosa, eu vou falando muito rápido. E aí, estou aberta a perguntas. Em geral, né, como que eu divido os programas no meu trabalho? Eu divido em dois workshops. Eu trabalho num workshop muito focado em planejamento financeiro. Então, ensinar a pessoa. Então, primeiro você precisa se identificar com qual metodologia você se identifica. Não existe uma única maneira, não existe uma verdade absoluta. Eu me identifico com a planilha, gostei, é bacana, me identifico com o aplicativo, eu me identifico com sacar o dinheiro e usar o dinheiro. Mas, então, desenvolvendo metodologias relacionadas ao orçamento doméstico, e depois eu divido um pouquinho para falar de investimentos, tipos de investimentos, sem fazer nenhuma indicação direta, mas mostrando que há, assim, um mundo de possibilidades. E naquela proposta de que eu tenho muitas variáveis para avaliar. Então, o que é bacana eu começar a avaliar para que eu possa investir sozinho, mostrar para as pessoas o que pode ser feito, né? Eu acho, assim, a pessoa vê lá na rede social, não, saia da poupança, entra no CDB, sai da poupança, entra no CDB, aí contrata o CDB de 80% da Selic, né? Aí você fica assim, estou na mesma quase. Então, tentar mostrar para as pessoas a pluralidade de recursos que a gente tem
quando a gente fala de finanças pessoais, né?